A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Samuel Saul Costa, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Luz e paz para todos. Vamos iniciar nossa reflexão agradecendo em prece. Obrigado, Deus Pai, pela vida, por todas as maravilhas e oportunidades que o mundo nos oferece para caminhar na direção do Teu amor. Que a misericórdia de Deus nos enche o coração de esperança e que a paz do Mestre Jesus, nosso modelo e guia, alcance a todos. Que Deus abençoe nossos propósitos de estudo, aprendizado no bem e renovação espiritual. O tema escolhido para a nossa reflexão de hoje está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os misericordiosos. O tema é Não julgueis para não seres julgados. O item 11 deste capítulo traz o seguinte enunciado: Não julgueis, pois para não seres julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. Para colaborar em nossa reflexão, vamos também buscar uma referência muito interessante na frase esclarecedora de nosso amigo Chico Xavier. No título Vida Alheia, Chico Xavier diz o seguinte: deveríamos nos abster de opinar sobre a vida alheia. Não sabemos o que nos espera no passo seguinte. Quase todas as pessoas que observei, recriminando os outros, caíram naquilo que criticavam. Caíram eles mesmos ou caíram através daqueles a quem devotavam extremo amor. Muito forte e verdadeira essa narrativa. Veja aí que Chico Xavier usa também o termo opinar, verbo que significa ser de opinião, considerar, entender, e significa também julgar. No item 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos esclarece, na passagem em que a mulher adúltera é levada pelos doutores da lei até Jesus para o tentar. É o Mestre Jesus que nos faz alerta importante quando diz: aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E nesse mesmo item, prossegue o Evangelho esclarecendo. Essa máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenarmos os outros o que nos desculpamos em nós. E acrescenta: antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. Assim, essas duas mensagens nos chamam a atenção para a seguinte reflexão: por que nós, muitas e muitas vezes, nos arvoramos em juízes da conduta alheia, ou seja, nos achamos no direito e na posição de julgar a conduta de outras pessoas? Por que nós nos colocamos na posição de juízes da moral, do comportamento, das escolhas e até das crenças das outras pessoas? E é interessante ressaltar: porque, geralmente, quando opinamos, julgamos ou criticamos alguém, nós nos colocamos em posição de superioridade perante aquele que é alvo de nosso julgamento? Enfim, o questionamento importante para a nossa reflexão é: por que julgamos? A doutrina espírita, baseada na moral do Cristo, como podemos verificar em um esclarecimento belíssimo que está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos permite abordar os temas do Evangelho de três maneiras distintas. Através da religiosidade, que nos é exemplificada nos ensinos morais de Jesus, através do conhecimento filosófico adquirido no transcorrer das eras até os dias de hoje, e também através da ciência espírita, compilada por Allan Kardec nos diversos livros da codificação espírita. Sendo assim,
Vejamos, dentro desses aspectos, como podemos refletir acerca dessa importante pergunta. Por que julgamos? O mundo em que vivemos é um mundo onde vivenciamos oportunidades e experiências. O mundo em que vivemos é mundo de aprendermos com essas mesmas oportunidades e experiências, extraindo de cada uma delas o ensino intelectual e moral que elas nos oferecem. O mundo em que vivemos é mundo de evoluir e de progredir com essas experiências. Portanto, aqui em nosso planeta vivemos todos nós, aquelas almas em processo de evolução moral e intelectual, espíritos destinados à perfeição, criados em imagem e semelhança de Deus. Porém, todos nós ainda carregamos conosco imperfeições, problemas morais a serem brilhados e conhecimentos a serem adquiridos com as experiências e através dos estudos e das ciências. Tudo isso a fim de nos afastarmos da ignorância que nos impede de ver de forma mais ampliada as luzes de níveis mais elevados da vida. Se somos todos ainda portadores de imperfeições, por que nós nos achamos no direito de julgar o que acreditamos haver de imperfeito nos outros? Isso não nos parece justo, não é mesmo? Recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 876, Kardec pergunta aos espíritos superiores: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada na lei natural? Dentro do nosso tema, podemos entender que Kardec pergunta qual seria a medida justa com que poderíamos, então, avaliar a nós mesmos e aos outros. E os espíritos luminosos, então, respondem: o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. E seguem eles nos orientando. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar guia mais seguro que a sua própria consciência. Diante então dessa lição tão bela e profunda, podemos questionar: quem de nós gostaria de saber que está sendo criticado, avaliado ou julgado por alguém à nossa revelia, pelas nossas costas, ou sem o nosso consentimento? Ninguém, não é mesmo? Daí a máxima de Jesus: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Portanto, não desejar ao outro o que não queremos para nós mesmos, não fazer ao outro aquilo que não queremos que os outros nos façam. Outro aspecto importante no qual podemos refletir se refere à caminhada evolutiva pessoal e intransferível que cada um de nós tem que empreender para seu progresso e, portanto, para a sua felicidade. É o aspecto do ser integral, o espiritual e psicológico. Para tanto, é interessante o convite da doutrina espírita quanto à necessidade do estudo e principalmente a importância de cada um realizar o trabalho de conhecer a si mesmo, o trabalho do autoconhecimento. Nós evitamos conhecer profundamente a nós mesmos, nossas imperfeições, nossas potencialidades, ainda não experimentadas e desenvolvidas. Na maioria das vezes, ocultamos nossas imperfeições aos olhos das outras pessoas e até de nós mesmos, a fim de vivermos a persona, a máscara, a pessoa perfeitamente aprovada pelos padrões sociais. Assim, como nos explica Carl Gustav Jung, deixamos de vivenciar o ser integral, o ser completo espiritual, o self, o Cristo interno que existe em nós. E com isso, escolhemos o pior, ou seja, passamos a projetar todos os nossos complexos e nossas sombras no mundo, nas coisas e nas outras pessoas. É um estudo maravilhoso que nós podemos realizar com a ajuda de Joana de Ângeles em sua série psicológica e a ciência da psicologia transpessoal. Assim, segundo Jung, todos os defeitos, todas as imperfeições que nos incomodam, tudo aquilo que nos causa desconforto no contato com outras pessoas e que por isso nos arrastam ao julgamento por causa do desconforto, na verdade partem de dentro de nós mesmos e não estão no outro.
estão dentro de nós. É um mecanismo de fuga. Se enxergamos a imperfeição no outro, nós continuamos bem. Não encaramos nossas sombras, não realizamos o desenvolvimento do ser verdadeiro, do ser espiritual. Mas essa ação nos traz um problema. É que desse modo nós continuamos estacionados, repetindo e repetindo as mesmas experiências. Às vezes de dor, de sofrimento, sem aprender o que essas experiências têm para nos oferecer. Uma frase que eu gosto muito e que retrata bem essas colocações é a seguinte: quando Pedro fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. E outra frase que eu gosto também: quando nós entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. Forte, não? De modo que quando julgarmos a quem quer que seja, estaremos na verdade falando de nós mesmos, do nosso íntimo projetado no outro. Assim, pensando, refletindo e questionando, nós poderemos encontrar cada um de nós, individualmente, as respostas que estejam sintonizadas com a nossa maneira de ver, sentir e interpretar os ensinamentos de Jesus e a vida. Para finalizar, voltamos a nos apoiar no Evangelho, que nos diz no item 13, parágrafo 2º, o seguinte: a censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. Ou seja, censurar a conduta alheia para desacreditar uma pessoa é, para a justiça divina, um ato indesculpável, maledicente e maldoso. O primeiro, reprimir o mal, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso dos seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio: não julgueis para não ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de se reprovar o mal, pois ele mesmo nos deu o exemplo disso e fez em termos energéticos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade. E mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta evidentemente das palavras de Jesus: não julgueis para não ser julgados, visto que quando julgamos quem quer que seja, na verdade estamos julgando a nós mesmos. Portanto, não julguemos a partir de hoje, e a partir de agora a mais ninguém. Para finalizar, nos fala Jesus que o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é, o que contamina o homem. Está em Mateus 15, versículo 11. E mais adiante ele diz no versículo 18: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Nós podemos entender que seja quando nós julgamos, nós nos contaminamos com o nosso próprio mal. Muito forte isso. Quando nós julgamos, nós nos contaminamos com o nosso próprio mal, o mal que está dentro de nós. E finalmente, vamos deixar uma mensagem de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, que o título é: Socorramos. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Jesus, Mateus 7, versículo 2. De certo, observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Amigos, entes amados, desertam da estrada justa
e abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e entendamos a prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes o apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a nós. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho e estudo. Que Deus, nosso Pai Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e ampare a todos. Assim seja. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Paz e Renovação.